Para a frente deles tinha o Mar Vermelho e para trás um exército furioso vindo em sua direção. O pânico e medo começaram a tomar conta e apelaram a Moisés para que os tirasse dali. Deus então inspirou a Moisés para que batesse com seu cajado no mar. Ao fazer isso, um forte vento começou a soprar e o mar começou a entrar em redemoinho e girar, e se dividiu para revelar uma passagem. O fundo do mar ficou seco o suficiente para que as pessoas caminhassem por meio dele. Moisés orientou a todos que fossem rápidos e que atravessassem o mar. As pessoas estavam atravessando e o exército estava vindo atrás. Os israelitas conseguiram atravessar todo o mar, e quando a última pessoa tinha cruzado a salvo, o mar voltou ao seu lugar e o exército do faraó foi afogado. Consta que o faraó tentou se redimir de seus erros, conforme consta no capítulo do Alcorão 10, versículo 90-92. E fizemos atravessar o mar os israelitas, porém o faraó e seu exército perseguiram-no iníqua e hostilmente, até que, estando ao ponto de afogar-se, o faraó disse: Creio agora que não há mais divindade além de Deus, em que creem os israelitas, e sou um dos submissos. E foi-lhe dito: Agora crês, ao passo que antes te havias rebelado e era um dos corruptores. Porém, hoje salvamos apenas o teu corpo, para que sirvas de exemplo à tua posteridade. Em verdade, há muitos humanos que estão negligenciando os nossos versículos. O corpo do faraó foi preservado para que os egípcios soubessem de que o homem não é melhor do que Deus. O profeta Moisés continuou a caminhada rumo à terra prometida. Deus tinha sido muito generoso com os filhos de Israel. Tinha tirado eles das garras do faraó e, quando precisaram de água, Deus ordenou que Moisés batesse em uma rocha e de lá jorrou 12 fontes de água para as 12 tribos diferentes. Devido ao sol escaldante, Deus providenciou nuvens para protegê-los e, para a alimentação, enviou o maná. Apesar de todas as graças de Deus para o povo, sempre surge alguém que não está satisfeito e começar a reclamar que no Egito tinha outros alimentos, como cebola, alho, feijões e lentilhas. Apesar de terem presenciado os milagres de Deus, o povo de Israel tinha enraizado o culto à idolatria. Moisés tentava a todo custo manter o povo firme no caminho de Deus. Quando entraram no Sinai, Deus então ordenou a Moisés 40 dias de jejum e designou um local onde Deus falaria com ele. Neste local, Deus deu a Moisés 2 tabuletas de pedra em que estavam os 10 mandamentos. Esses mandamentos formam a base da lei judaica, o Torá, e são os padrões de moralidade ainda estabelecidos pelas igrejas cristãs. Moisés ficou ausente por 40 dias. O povo era impaciente e se voltou à idolatria. Um homem chamado Assamiri coletou todas as joias de ouro e as derreteu, e com uma fundição esculpiu um bezerro de ouro. O bezerro era oco e, quando o vento passava através dele, produzia um som. Araão, irmão de Moisés, ficou com medo de enfrentar o povo, mas quando viu o ídolo, foi contra o povo e lembrou para adorarem somente a Deus e os alertou sobre as consequências de suas ações. Aqueles que permaneceram fiéis à crença de Deus único se separaram dos adoradores do bezerro. Quando Moisés desceu do monte, não podia acreditar no que estava vendo. Era uma mistura de raiva pela adoração deles, com vergonha por estarem fazendo aquilo. O próprio povo tinha sido testemunho dos milagres de Deus e neste momento estava adorando outro que não era o Criador. Moisés então confrontou Assímere e o enviou para o exílio. Como punição, sempre que alguém se aproximasse dele, seu corpo se incendiaria com o contato. Assim, ele devia evitar a aproximação de qualquer pessoa. Para os filhos de Israel, teve de acontecer uma separação. De um lado, o que eram fiéis, e de outro, os idólatras. Depois de os filhos de Israel terem se purificado e matado os idólatras entre eles, Deus aceitou o seu arrependimento. Apesar de tudo que tinha acontecido, a vida de Moisés não era das mais fáceis.
Moisés escolheu 70 homens dentre os anciões mais devotos que deveriam ir ao monte para se desculpar a Deus pelo seu comportamento. Ficaram para trás enquanto Moisés entrou em uma nuvem baixa para falar com Deus. Quando retornou a eles, ao invés de estarem arrependidos, os anciões informaram a Moisés que não o seguiriam até que vissem Deus com seus próprios olhos. E de quando dissestes: Ó Moisés, não creremos em ti até que vejamos Deus claramente, e a centelha vos fulminou enquanto olhavas. O solo tremeu e os 70 homens foram atingidos por um raio. Todos caíram mortos no chão. Moisés ficou atônito e não sabia o que ia dizer para o povo, já que aqueles 70 homens eram os melhores do povo. Moisés então suplicou a Deus, e logo após a súplica, Deus, Todo-Poderoso, ressuscitou os 70 homens. Por muitos anos, os filhos de Israel vagaram no deserto e o profeta Moisés suportou muitos desafios, idolatria e ignorância. Depois de muitos anos, o profeta Arão morreu e Moisés ficou sem seu grande apoiador. Os mais velhos foram morrendo e os novos continuaram na caminhada, até que chegou o dia de Moisés também morrer. Moisés morreu aos 120 anos. A geração subsequente a Moisés e Arão foi governada por Josué, que cruzou o Jordão, estabelecendo as tribos na Palestina. O seu governo durou 25 anos. Nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o profeta Moisés e espero que Deus abençoe a todos e que nos dê conhecimento.